Bom dia a todos, nós estamos dando início agora a mais uma aula, mais um momento juntos para podermos aprender e construir ideias filosóficas, teológicas, sociológicas, em todas as áreas das humanas, como sempre estamos fazendo esse transitar interdisciplinar. Muito bem, vamos então, antes de entrar ao conteúdo de hoje, pedir que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal se não é inscrito, compartilha o conteúdo e sempre dê o seu like contribuidor para continuarmos avançando e você tendo essas aulas cada vez mais amplas para você crescer. Muito bem, hoje vamos trabalhar com o tema cosmologia. Quando trabalhamos com a cosmologia, numa introdução primeiramente teórica, nós vamos trabalhar com o problema da vida, tá? Ou seja, qual é o fim da vida humana, né? Qual é o fim da vida humana é a proposta, tá? É a problemática. Qual é um dos fins da vida humana? Também está dentro do contexto da problemática. Para que vive o homem, tá? Sobre a Terra, é um outro assunto que é abordado e é discutido. Qual o problema da realidade? O que é o homem? Tá? Qual é o problema do conhecimento? O que é o conhecimento? Então, todos esses desenvolvimentos, como a realidade em si mesma, como nossos conhecimentos, são problemáticas, são questionamentos, são inquirições que são desenvolvidas para poder chegar a um estudo e a um pressuposto que vai nos conduzir ao caminho do conhecimento distinto do assunto da cosmologia. A filosofia em si, ela vai estudar o problema fundamental da vida e a realidade do conhecimento, tá? Essa é a grande proposta mater da filosofia. Já o filósofo, aquele que atua na filosofia, ele é aquele que reflete, tá? Ele faz uma reflexão sobre a vida, a realidade e o conhecimento. Tá? A doutrina do conhecimento, ela é a realidade que deve servir, certo, a vida para regular a si mesma e também sempre a um fim último. Muito bem, vamos em frente. Quando trabalhamos com a introdução histórica, num aspecto não só filosófico, mas também cosmológico, nós temos primeiramente que olhar ou direcionar as nossos olhares e a atenção para Tales e Mileto até chegarmos em Sócrates. Quando estudamos Tales de Mileto até chegar a Sócrates, nós estudamos o problema da realidade. Qual é o princípio que se constitui a realidade em seu mundo? A água, o ar, né? Os números, as espécies, os desenvolvimentos, o aion. Existe então um movimento em um mundo? É uma proposta que nós encontramos tanto em Tales de Mileto como até os filósofos que vão estar nesse período até Sócrates. Qual é o movimento que é percorrido, é desenvolvido para o mundo cumprir a sua circunferência? Heráclito vai trabalhar com mofilismo como um movimento, tá? E o Parmênides vai propor o imovilismo. Então, um propõe o movimento e o outro propõe o não movimento, tá? Então, dentro desse aspecto, nós vamos também, depois de Sócrates até Aristóteles, Sócrates que vai considerar o problema da realidade deficiente, tá? Já Platão, né? Platão é em espanhol. Platão, melhor dizendo, perfecciona considerando esses três problemas, tá? Aristóteles vai introduzir a existência de Deus e vai coincidir com o homem composto de alma
e corpo também, tá? Uma outra questão também importante na introdução histórica, nesse tratado de cosmologia que nós estamos desenvolvendo aqui nessa aula, de Aristóteles até Tomás de Aquino, por exemplo, é que vai ocorrer dentro desse contexto desses dois filósofos, tá? Há um certo ignorar do conceito de criação e admitir a eternidade do mundo material, tá? Nasce também nesse contexto a filosofia cristã e a união da filosofia grega com a revelação cristã, tá? Aparece nesse momento, nasce nesse momento a filosofia então denominada escolástica. Já no período de Tomás de Aquino a Kant, Immanuel Kant, nós vamos ter a filosofia que ela vai se distinguir, tá? Das ciências exatas, como matemática, física, química, tá? E outras que podemos incluir no contexto das ciências exatas, gerando os grupos de conhecimento sensitivo, que seria o empirismo, e o conhecimento racional, que então entramos no racionalismo. De Kant até aos outros filósofos, nós vamos ter os filósofos que são anticristãos, tá? Ou que não vão ter uma reflexão voltada para os pressupostos relacionados com a teologia e com o cristianismo. Então, eles são filósofos que vão trabalhar mais com a proposta do ateísmo, tá? E vão restaurar uma filosofia escolástica, um tonismo também, um neo-escolasticismo e um neotonismo também vai ocorrer, usando principalmente um solo de uma razão natural, tá? Uma outra questão importante também a pensarmos é a relação que faz a filosofia com outras ciências. A filosofia, por exemplo, ela se distingue das ciências matemáticas experimentais por serem até objetos materiais e objetos de forma, vamos dizer assim, code ou causas próximas, né? E causa suprema, tá? Então a filosofia, ela se baseia na razão e em outras ciências como uma demonstração da sua proposta, tá? Então a filosofia é superior a outras ciências e a filosofia vai se distinguir da teologia por o seu objeto formal, o quo, tá? Cada um vê la hombre por meio diferente, ou seja, cada um vê o homem por um meio diferente, tá? A filosofia, então, nesse aspecto, ela se torna inferior à teologia. Quando trabalhamos com a discrepância, a pergunta é: quem é o homem? É uma discrepância que surge, né? O homem, a partir do contexto teológico, é a criação de Deus com corpo, espírito e alma, como afirma o apóstolo Paulo, no aspecto tricotônico, tá? Para obter o fim da vida eterna e por ações boas ou benéficas, pela fé em Cristo Jesus, conforme escreve o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8. Já dentro desse contexto, nós vamos também ter uma definição da filosofia como um conhecimento explicativo que se tornaria o saber como um real referido aos fundamentos como causas e razões, alcançado por um exercício natural, principalmente, da inteligência, tá? Com isso, a relação que podemos fazer entre a filosofia com a teologia
pode ser assim desenvolvida, ou discorrida, ou abordada, ou trabalhada. Tá? A teologia é um saber acerca de Deus e de sua obra, a criação alcançada por um grau de certeza. Já a filosofia vai servir da teologia porque serve a esta instrumentalmente para fundamentar e sistematizar a revelação. Os princípios da teologia são superiores à razão e são modos ou meios de aceitar por adesão a inteligência e a autoridade relevante. Tá? O filósofo, por si, ele trabalha com a inteligência abstrativa ou abstrata, que é discursiva. Tá? Já o teólogo com a fé, os princípios e a inteligência dedutiva. Então, sem fé não é possível ter a teologia. Sem o saber científico não é possível obter uma filosofia. Então, o conceito que nós vamos ter agora e a abordagem que vamos começar a partir deste exato momento é sobre a cosmologia. Até agora, fizemos uma introdução, um preparo para a entrada do assunto central da nossa aula, que é a cosmologia. A cosmologia, do grego cosmos, é um conjunto de todas as coisas que nós percebemos, tá? Como o mundo é percebido por sentidos. Um exemplo, é também chamado de mundo sensível, o quanto também é constituído por corpos e quanto também é um mundo corpóreo, tá? Dentro desse aspecto, nós também vamos ter as características. Então, esse mundo, ele possui bases, que são os corpos, que têm as seguintes características: a extensão, né? O tamanho, a largura, a altura, tá? A atividade, onde atuam, aonde desenvolvem-se, como cumprem as suas atividades, o espaço, aonde estão estabelecidos espacialmente, o tempo, em que tempo estão inseridos. Então, são essas algumas propostas que é observada. O mundo corpóreo é o mundo que se considera em suas partes, que tememos ou que temos corpos que estão presentes como caracteres, como, por exemplo, a extensão, né? A altura, dimensão, peso, essas questões mais voltadas à matéria humana. A atividade, o trabalho, o tempo em que estão inseridos e também o ambiente, que seria o espaço. Já um outro contexto é a classificação, que são as classes universais dos corpos. Por exemplo, os corpos inanimados, tá? Que são chamados simplesmente corpos, e os corpos animados, que são chamados de viventes. Dentro dessa proposta, nós vamos ter os corpos inanimados, que são simplesmente corpos, que são elementos compositores da natureza, e os corpos animados, que são chamados os viventes. Então, todos aqueles que possuem vida, tá? Os filósofos gregos foram os primeiros a estudar o problema da constituição do mundo corpóreo. Aqueles filósofos, os filósofos da Grécia, eles não só investigaram sobre o solo, a natureza, os corpos, como também a natureza de todas as coisas, como uma doutrina materialista que desenvolvia um estudo sobre o materialismo enquanto uma explicação sobre a matéria. Dentro desse contexto, também nós vamos ter que a posição que todas as coisas estão constituídas por algum princípio material: água, ar, fogo, átomo.
Os filósofos como Anaximenes, Anaximandro, Heráclito, Anáxoras, Epitócles e Demócrito vão trabalhar com essas propostas e vão desenvolver assuntos, temas, teses dentro dessas áreas distintas do estudo cosmológico. Demócrito, por exemplo, ele vai trabalhar com os átomos como princípio. Parmênides vai trabalhar com a constituição do ente. Pitágoras vai trabalhar com os números. Platão, melhor dizendo, ele vai trabalhar com o ensinamento da constituição dos corpos, trabalhando de um aspecto forte contra o materialismo. Outro aspecto também é que o sistema aristotélico, como o caso de Ptolomeu, que ele vai trabalhar com grande apreciação pelo significado e as oposições ao sistema copernicano, ele também vai trabalhar com essa prioridade. Já no século XIII até o século XIV, vai se surgir generalmente a Aristóteles, sobressaindo até um estudo das coisas materiais, como o caso das propostas de Bacon, de Franciscon, de Alberto Magno, de Dominicano, tá? Que são justamente problemas sobre o movimento com maior consideração, e aí vai entrar a questão também das ciências exatas, onde os matemáticos vão tratar sobre a quantidade, principalmente filósofos como Descartes e Leibniz, tá? Outra questão também é a questão da construção do universo, tá? Onde Galileu, que é considerado o pai da ciência física moderna, ele vai se tornar um ativo defensor e promulgador, tá, do sistema copernicano, onde mesmo ele vai investigar sobre o movimento dos corpos terrestres, a física, a astronomia e também até a físico-astronômica de Aristóteles. Outro assunto também que nós podemos acrescentar é que aí vai surgir uma nova ciência que nós chamamos de química, e o seu fundador vai ser o Lavoisier, tá? Que vai pôr os átomos como elementos corpóreos, ou elementos que compõem os corpos. Um outro aspecto também que vai ser desenvolvido nos nossos dias é o progresso do estudo da eletricidade, da física, inclusive mostrando que também os átomos estão compostos de outros corpos, que se tem partículas subatômicas, e a teoria que vai chamar como teoria eletrônica. Hoje em dia, nós vamos ter também grandes progressos no caso da química, da física, da biologia, que vai desenvolver alguns problemas de cunho cosmológico e até de máxima importância, como filósofos que trabalham com aspectos científicos e que estão de acordo, principalmente, com a natureza da quantidade, do movimento, do espaço, do tempo, da atividade, da essência dos corpos e também até dos aspectos centrais dos viventes. Outros, sim, também, nós vermos e termos o sentido aplicativo e teórico sobre a noção da cosmologia. Podemos dizer que a cosmologia ela pode ser definida como uma ciência racional do mundo por causas supremas. Já a cosmologia ela também tem um contexto filosófico no aspecto de estudar o objeto material, tá? No aspecto filosófico, e a ciência de todas as coisas, como a cosmologia sendo a ciência que estuda o universo ou o mundo em toda a sua forma e concepção, tá? Também nós vamos ter com isso a divisão da cosmologia, a importância inclusive da cosmologia
que vai se deduzir de questões expostas, tanto dos corpos como dos viventes, tá? A cosmologia que vai servir tanto a psicologia como a teologia racional. Até, por exemplo, um bom teólogo, ele vai trabalhar com uma cosmologia que vai estar presente com uma doutrina da quantidade, que vai servir também até para um aspecto da própria doutrina e da própria teologia, no seu sentido de desenvolvimento científico sobre o estudo sagrado. A cosmologia também vai se dividir como um elo da somatologia, soma corpo, tá? Que trata dos corpos inanimados, que são simplesmente corpos, tá? Como pedra, como madeira, tá? Vamos colocar aí os inanimados, tá? A biologia já com o bios, com aqueles que têm vida, que vão tratar, no caso dos viventes, exceto o homem, tá? Outra questão também são as premonições da metafísica. Então, para um melhor entendimento da cosmologia, nós vamos definir 4 pontos metafísicos. Primeiro é o ente, segundo as propriedades do ente, terceiro as categorias do ente e quarta as causas do ente. O ente em todos os dias eles são considerados, os entes, tá? Como minerais, plantas, animais, homens, ou seja, operações da alma, num aspecto correlato. Também se encontram outros estados, como pode ser encontrado, inclusive, em outros estados, como o caso de um ato, tá? Que o ente é um estado, nesse aspecto, que deve estar em uma determinada ação e atuação, como o caso de um docente, um sacerdote, tá? Ou a caso também de uma potência, também pode ser considerado, no caso daquele que está desenvolvendo um ato ou está se preparando para cumprir um ato, como o caso de um estudante, tá? Ou de um postulante de uma tese. As propriedades do ente, por exemplo, nós temos a unidade, a verdade e a bondade. A unidade é a propriedade da qual nós somos um. A verdade é a propriedade da qual somos o verdadeiro. E a bondade é a propriedade da qual nós temos uma alma e um sentimento bom, tá? A substância já são categorias que nós vamos ver do ente como a substância e a ascendente. A substância tem tripla divisão: a substância simples, composta, a substância completa, incompleta, a material e a imaterial. Já o ascendente vai se dividir em algumas outras classes, que nós podemos colocar praticamente em 9 classes, que são a quantidade, a qualidade, a ação, a relação, o lugar, o tempo, o hábito, o ambiente, tá? E também o pensamento, tá? Ou os sentimentos e a paixão. Também outras questões são as causas do ente, como a causa em que ele está constituído e as causas constitutivas da sua matéria e as causas formais que formam a sua causa formal ou constituem a sua causa formal. Para nós concluirmos, ainda temos as qualidades ou o corpo com as suas qualidades, como a quantidade, a atividade, a medida, a constituição, tá? Vamos ter também questões voltadas, por exemplo, ao poder e à constituição do entendimento inserida neste ser e nesse ente, como o poder que emana no aspecto espiritual, o poder que emana a partir da posição e o poder alcançado a partir do saber, do conhecimento e do que ele possui de habilidades e domínios pessoais que são natos e inatos. Obrigado, essa era a nossa breve aula dentro do assunto filosófico sobre cosmologia.